empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Essa mudança, eu costumo dizer que se eu tivesse descoberto antes, eu talvez nem teria feito direito. Mas é aquilo, né? A gente precisa, para estar onde a gente está hoje, a gente precisa ter passado pelo que a gente passou, senão a gente não estaria aqui. Então, eu digo que toda experiência é muito válida para a gente chegar hoje no ponto que a gente está. E o direito na minha vida é uma paixão. Eu ainda amo direito, eu amo fazer justiça, né? E sou muito a favor da aplicação das leis no Brasil. Então, só que é aquilo, faculdade pública, expectativa alta, mercado de trabalho, né, frustrante. E aí, quando eu me deparei com o mercado de trabalho, durante a pandemia, né, porque eu acabei me formando ali no final de 2019, início de 2020. Bem na pandemia, né? Bem na pandemia, bem no início. Eu já até trabalhava na área como estagiária, assistente jurídica. No final de 2018, no meu TCC, eu fiquei grávida, né? Estava casada há 1 ano com meu esposo. E aí, numa viagem da gente de 1 ano, quando eu voltei, 1 mês depois, eu estava grávida. Veio como presente. Veio como presente, uma comemoração. O Iago está aí, com 4 anos agora. E aí, quando a gente vira mãe, uma chave muda. Não é porque quando a gente é casado não tem essa chave, mas a chave muda em relação... Quando era na sua infância, enquanto maternidade, o que você gostaria que sua mãe tivesse feito por você, que você optaria por fazer pelo seu filho, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar no direito, começou a bater a frustração, remuneração versus formação, expectativa, né? Tudo. Qualificação, tudo isso. E aí, a expectativa era de aumento de 300 reais. E nada além daquilo, né? E em 2021, um momento assim muito marcante para mim, durante a pandemia, que eu perdi 2 pessoas próximas. Uma a gente suspeita que foi por conta do Covid, e outra foi uma tia que já estava doente, mas foi assim 1 mês seguido, e a outra foi de repente, foi minha madrasta. E minha irmã, de 7 anos, né, autista, ficou sem mãe, morando em Minas Gerais, a gente saiu correndo, né, para buscar, trazer meu pai de volta, foi aquela coisa muito marcante. E logo uns 2 meses depois, o escritório que eu trabalhava falou, a gente vai voltar para presencial. E aí aquilo me bateu de uma forma, porque foi um gatilho, na verdade, né? Eu tenho filho pequeno, a gente tá no meio da pandemia ainda, tinha tomado a primeira dose de vacina, não tava nem a segunda dose. Eu falei, se eu pego Covid, e aí quem meu filho vai ficar? Se meu filho pega Covid, começou aquela série de gatilhos. E juntando com uma insatisfação ali realmente financeira, porque não dava para suprir. Eu, na época, ganhava 1.500, acho que 1.800 reais no máximo ali, com alguns benefícios, né? E a expectativa era que eu fosse ganhar 2.100. Caramba, e depois de formada por uma universidade federal. Depois de formada por uma universidade federal. E aí você vê que isso não tem peso no mercado de trabalho, né? E aí tive que colocar meu filho na creche durante 12 horas, né? E todo dia deixava ele chorando na creche e ia pro escritório. E todo mundo, é assim mesmo. Eu já passei por isso. Você vai acostumar. Né, vote, é isso aí, né? E eu falava, gente, não é possível que a vida é só isso. Não, tem que ter alguma coisa, né? E quando eu falo que eu fui contra todas as estatísticas, foi isso. Falei, tem que ter alguma coisa, não é possível que vai ser só isso. Se eu passar por um concurso, isso não vai mudar. Porque eu vou continuar terceirizando a educação do meu filho. Vou continuar, né, ali não sendo presente na minha vida, porque eu sou uma pessoa que sou apaixonada por ficar em casa, né? Eu gosto, até falo com meu esposo, eu gosto que você também esteja em casa. Eu gosto da gente em casa, da nossa rotina, né, com o nosso filho. A gente busca, a gente leva. Então, isso começou a pesar muito para mim. Até que um dia, gente, do subúrbio, no shopping de Madureira, meu filho foi para um brinquedo, assim, e quando saiu do brinquedo, ficou vermelho, tipo, febre. Bateu aquela febre, aquela coisa de creche, né? A criança começa a ter um monte de doença e tal. E aí ele saiu vermelho com muita febre. E eu não tinha remédio ali na hora. Tinha remédio em casa, mas não tinha remédio na hora e não tinha dinheiro para comprar uma dipirona. Essa era a verdade. Só que eu tava com a minha mãe e tal. E aí minha mãe falou, não, vai lá e compra. E sabe que eu fui andando pelo shopping até a farmácia, desolada. Eu falei, cara, não é possível, eu trabalho muito, eu sou formada. Indignada. E eu falei, é a minha inconformação que vai me tirar. Eu não me conformo em viver essa vida, né? E naquele dia eu cheguei em casa, abri o YouTube e falei, se eu não sei viver com o que eu ganho, então eu preciso ter educação financeira. E aí eu comecei a ver que o problema não era educação financeira. Eu não dava para sobreviver com R$ 1.500 mesmo, né?
Não supria, né? Não, as suas necessidades. Exatamente, a necessidade básica. Não tinha o que cortar, sabe? Que eu cortasse mais. As prioridades eram todas. Exatamente. Todas eram prioridades. E aí eu falei, então eu tenho que fazer um dinheiro a mais. E aí é que entra o direito na minha vida. Porque no direito a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente escreve muito. E apareceu a profissão de copywriter. E eu falei, poxa, dá para eu escrever. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.